Porque a amante sofreu um aborto espontâneo. O meu marido, um CEO de sucesso, meteu-me na prisão por 6 anos. Todos os meses ele vinha visitar-me, mas eu recusava-me sempre a vê-lo. No dia em que fui libertada, ele ofereceu-me as chaves de um apartamento de luxo. Com um sorriso gelado, disse-lhe uma frase que o deixou petrificado. O portão de ferro pesado rangeu secamente e abriu-se lentamente, revelando um céu cinzento e sombrio de um final de inverno. Saí, e o frio cortante do norte de Portugal atingiu-me de imediato, infiltrando-se pelo meu casaco fino e roto, fazendo-me estremecer. 6 anos. Tempo suficiente para transformar uma rapariga de 20 anos, cheia de vida, num corpo sem alma, uma sombra a vaguear pelo mundo. Respirei fundo, mas não senti a liberdade ou o alívio de que tanto falam. Senti apenas o peito pesado, impregnado com o cheiro a mofo e ao abandono das paredes da prisão. Quem me esperava ao lado de um luxuoso carro preto não era o Diogo, o marido que um dia me jurou amor eterno e que, com as suas próprias mãos, me colocou aqui. Quem ali estava era o Tiago, o seu assistente mais próximo, um homem jovem, com um rosto que expressava sempre um certo constrangimento ao olhar para mim. O Tiago apagou apressadamente o cigarro que fumava e caminhou na minha direção. Hesitou, como se quisesse ajudar-me com a minha velha e gasta mala de viagem, mas recuou a mão. Inclinou ligeiramente a cabeça, a sua voz a tremer com um respeito forçado. A senhora Leonor. O senhor presidente teve uma reunião de última hora e não pôde vir buscá-la. Pediu-me que a levasse para a sua nova casa. Não respondi. Nem sequer me dei ao trabalho de esboçar um sorriso de escárnio perante a desculpa esfarrapada da reunião. Apenas assenti silenciosamente e entrei no banco de trás do carro. O interior era quente e perfumado com um perfume caro, uma fragrância tão estranha que me provocou náuseas. Durante o trajeto, o Tiago não parava de me observar pelo espelho retrovisor, o seu olhar carregado de pena e curiosidade. Eu, no entanto, virei o rosto para a janela. Lisboa tinha mudado tanto. Prédios altos erguiam-se por todo o lado. As ruas repletas de trânsito, tudo era brilhante e desconhecido, como se eu fosse uma estranha esquecida pelo tempo. O carro parou em frente à entrada de um condomínio de luxo nas margens do Tejo, um lugar conhecido como o Refúgio da Elite. O Tiago saiu rapidamente para me abrir a porta e guiou-me pelo átrio opulento até ao elevador. Mantive a cabeça baixa, tentando encolher-me dentro das minhas roupas largas e antiquadas para evitar os olhares curiosos dos seguranças e dos outros residentes. Quando a porta do apartamento, no 25, de o andar, se abriu, deparei-me com um espaço amplo, com uma decoração luxuosa e totalmente equipado. Desde o sofá de couro importado à televisão de ecrã curvo, o Tiago pousou a minha mala e tirou do bolso do casaco um envelope grosso e um molho de chaves brilhantes. Colocou tudo sobre a mesa de vidro, a sua voz a hesitar. Este é um cartão de crédito sem limite e as chaves deste apartamento. O senhor presidente disse que isto é uma pequena compensação pela sua... pelo que aconteceu. Ele acha que a sentença foi um pouco pesada e quer que tenha uma vida confortável agora que saiu. Olhei para as chaves pousadas na mesa de vidro. O seu brilho metálico, refletido pelas luzes do candelabro de cristal, feria-me os olhos. Compensação? Usar dinheiro para comprar a paz de consciência? Ou usar esta casa para calar a boca de uma ex-reclusa como eu? Peguei nas chaves, sentindo o frio do metal na minha mão esquelética. Não gritei. Não as atirei à cara do Tiago como faria uma esposa injustiçada. Apenas levantei a cabeça e olhei-o nos olhos, com um olhar profundo e vazio. O Tiago recuou um passo, assustado com o meu olhar. Era o olhar de um animal ferido até ao limite, sem raiva, apenas morte. Movi os meus lábios secos e gretados, proferindo cada palavra lentamente, com uma voz rouca mas clara. Leva isto e diz ao Diogo que a Leonor morreu na prisão. E os mortos não precisam de casa.
O rosto do Tiago ficou pálido. Abriu a boca para dizer algo, mas parecia que a sua garganta estava a ser apertada, incapaz de emitir um som. Sem esperar pela sua reação, peguei na minha mala rota e virei-lhe as costas, saindo do apartamento e deixando-o ali, paralisado no meio de todo aquele luxo. Quando a porta do elevador se fechou, ainda o vi de pé, atordoado e completamente confuso. Caminhei até as margens ventosas do Tejo. A água do rio no inverno era cinzenta, pequenas ondas batiam contra o paredão de pedra. Fiquei ali, o vento frio a fustigar-me, mas já não sentia frio. O meu coração tinha congelado há muito tempo. Abri a mão, olhei uma última vez para as chaves e para o cartão de crédito e, com um gesto brusco, atirei-os com força para a água escura. O som de algo a cair na água foi seco e rápido antes de se afundar. Tal como a minha vida, tal como a minha esperança, tudo tinha sido submerso nas profundezas. Virei-me e comecei a andar, misturando-me na multidão apressada, tornando-me um fantasma sem rumo no meio desta cidade próspera. Mais tarde, vim a saber que, no exato momento em que atirei as chaves para as águas frias do rio, no seu escritório no último andar da sede do seu prestigiado grupo imobiliário, o Diogo ainda esperava uma chamada. Sentado na sua imponente cadeira de couro, com um cigarro a meio nos dedos, olhava fixamente para o telemóvel pousado na secretária. Na sua mente arrogante, ele provavelmente acreditava que eu ligaria, ou para lhe agradecer profusamente pelo presente caro, ou para gritar e amaldiçoá-lo, libertando a raiva acumulada durante 6 anos. Qualquer uma das reações provaria que eu ainda tinha sentimentos, que ainda era humana e, mais importante, que ainda estava sob o seu controlo. No entanto, a única resposta à sua espera foi um silêncio arrepiante. O telemóvel permaneceu inerte, como um tijolo sem vida. A porta do escritório abriu-se de repente e o Tiago entrou, com o rosto pálido como a morte, a testa coberta de suor frio, apesar de o ar-condicionado estar ligado no quente. O Diogo franziu o sobrolho, apagou o cigarro no cinzeiro e a sua voz grave e autoritária ecoou. Onde é que ela está? Já aceitou as chaves? Por que é que ainda não me ligou? O Tiago engoliu em seco, a sua voz trêmula a relatar cada uma das minhas palavras, sem ousar omitir uma única letra. Ela não aceitou. Pediu-me para lhe dizer que a Leonor morreu na prisão e os mortos não precisam de casa. O Diogo ficou paralisado. A mão que segurava a caneta parou no ar, o seu rosto bonito transparecendo uma mistura de espanto e raiva. Levantou-se de um salto, o cigarro caiu-lhe da mão, queimando um canto do tapete caro sem que ele desse por isso. Ela atreveu-se a dizer isso? E para onde é que ela foi? Gritou o Diogo, o volume da sua voz a fazer o Tiago estremecer. O Tiago baixou a cabeça, respondendo num sussurro. Ela atirou tudo para o Tejo e foi-se embora. Eu não a consegui alcançar. Foi como se tivesse evaporado. O Diogo bateu com força na secretária, o som a ressoar pela sala espaçosa. Não conseguia acreditar que a mulher que um dia o amara, ao ponto de sacrificar a sua juventude, que se ajoelhara a implorar que acreditasse nela, pudesse agora ser tão fria e implacável. Com o ego de um homem de sucesso ferido, o Diogo ordenou imediatamente aos seus subordinados que me procurassem. Mas eu era como um grão de areia levado pelo mar de gente sem deixar rasto. O meu desaparecimento tornou-se um espinho cravado no coração do Diogo, fazendo-o sentir uma inquietação que ele próprio não conseguia nomear. Começou a mandar investigar o que realmente me tinha acontecido nos últimos 2 anos na prisão, o período em que as suas visitas foram proibidas e ele perdeu completamente o contato comigo. Poucos dias depois, um grosso processo clínico foi colocado na sua secretária. As palavras frias contidas nele eram como facas a cortar-lhe a alma. Tremendo, o Diogo folheou cada página. Ele sempre pensara que a minha tentativa de suicídio, cortando os pulsos há 2 anos, fora um ato de fraqueza, uma forma de usar a morte para mendigar a sua compaixão.
Mas a verdade nua e crua, revelada no processo, era 100.000 vezes mais brutal do que ele alguma vez poderia ter imaginado. Acontece que eu não queria morrer por amor. Tinha sido encurralada e espancada por um grupo de reclusas nos chuveiros. Elas não só me agrediram selvaticamente, como também me roubaram a única recordação que eu tinha da minha avó, um velho medalhão de ouro que eu guardava como se fosse a minha própria vida. Num ato de desespero absoluto, encurralada e privada da minha última centelha de esperança, enlouqueci. Atirei-me a elas como um animal selvagem, cravando os dentes na orelha da líder do grupo e arrancando-lhe um pedaço de carne ensanguentada. A violenta altercação resultou numa punição severa. Fui colocada em isolamento numa cela escura durante um mês, sem luz, sem som humano, apenas a escuridão e a solidão avassaladoras. Foi durante esse período infernal que a minha sanidade se desmoronou por completo. Caí numa depressão profunda, fui diagnosticada com estresse pós-traumático e gradualmente perdi a capacidade de falar. O Diogo deixou cair o processo. Sentou-se pesadamente na cadeira, o olhar perdido no vazio. Pela primeira vez em 6 anos, sentiu um medo profundo a infiltrar-se em cada célula do seu corpo. Percebeu que a esposa que ele julgava ser fraca e submissa tinha de facto morrido naquela noite fatídica. O que regressara era apenas uma casca vazia, carregando feridas na alma que jamais poderiam ser curadas. E o causador de toda essa tragédia não era outro senão ele próprio, o homem que, cruelmente, me atirara para a cova dos leões apenas por acreditar nas mentiras da sua amante. O Diogo levou as mãos à cabeça. No seu escritório luxuoso e frio, o seu suspiro soou tão pesado como o lamento por um amor que ele próprio esmagara com as suas mãos. Passaram-se 6 meses, desde o dia em que atirei as chaves para as águas frias do rio. A minha vida era como uma folha seca levada pelo vento, flutuando para os cantos mais sombrios da cidade. Não me atrevia a usar o meu nome verdadeiro, nem a candidatar-me a qualquer trabalho que exigisse documentos de identificação. O medo de que o Diogo me encontrasse assombrava-me constantemente como um fantasma. Vivia escondida num bairro de lata úmido. Durante o dia, apanhava sucata. À noite, fazia limpezas temporárias em obras ou edifícios de escritórios. Fazia o que aparecesse, desde que ganhasse o suficiente para comprar pão e pouco mais para sobreviver. Hoje, arranjei um trabalho para limpar um edifício de escritórios recém-construído. Ouvi dizer que o investidor estava prestes a fazer uma visita. Por isso, o empreiteiro exigiu que limpássemos o átrio principal a fundo. Vesti um fato de proteção largo e manchado de argamassa e pus um chapéu de abas largas que me cobria metade do rosto encovado e o cabelo, agora cortado muito curto, como o de um homem. Com uma mangueira de alta pressão na mão, mantive a cabeça baixa, concentrada em limpar cada mancha de lama agarrada ao chão de azulejo. O barulho ensurdecedor do motor da bomba ajudava-me a esquecer a fome que me roía as entranhas. Estava absorvida no trabalho quando o som de sapatos de couro a bater no chão ecoou, cada vez mais perto, seguido pelo murmúrio de um grupo de pessoas. Instintivamente, afastei-me para o lado, ainda de cabeça baixa, planeando esperar que passassem para continuar. No entanto, aqueles sapatos de couro brilhantes pararam mesmo à minha frente, bloqueando-me o caminho. Ergui ligeiramente os olhos e vi umas calças de fato impecavelmente passadas a ferro, que exalavam um ar de luxo e poder que pessoas como eu só podiam observar de longe. "Ei, tu, sai do caminho do chefe!" gritou um supervisor. Mas antes que eu pudesse mover-me, uma voz grave e familiar, tão familiar que fez o meu coração parar, ecoou: "Esperem." O homem deu um passo em frente e inclinou-se, como se tentasse ver o meu rosto sujo sob a aba do chapéu. Entrei em pânico, o meu corpo inteiro tremia. Queria virar-me e fugir, mas os meus pés pareciam pregados ao chão molhado. Era o Diogo.
Continuava com a mesma aparência bonita e elegante de um CEO arrogante, mas o seu olhar, ao encontrar o meu, estava cheio de choque e incredulidade. Ele sussurrou, a sua voz embargada pela emoção. Leonor, és mesmo tu? Mordi o lábio com tanta força que sangrou, tentando conter o soluço que se formava na minha garganta. Abanei a cabeça freneticamente, tentando recuar para escapar, mas o Diogo foi mais rápido. Lançou-se para a frente e agarrou o meu pulso esquelético, coberto apenas por pele e osso. A sua mão era quente, mas para mim, naquele momento, era como uma pinça de ferro em brasa, trazendo de volta as memórias dolorosas das prisões e dos interrogatórios. Escondeste-te bem de mim, gritou o Diogo, a sua voz perdida no meio do assobio do vento na obra. Olha para ti, olha para o teu estado. Pareces um ser humano, como é que chegaste a este ponto? O seu toque, a sua respiração, tudo foi como uma faísca que acendeu o barril de pólvora que se acumulava dentro de mim. O medo extremo transformou-se subitamente na resistência feroz de um animal encurralado. Não disse uma palavra, não expliquei, nem supliquei. Tentei soltar-me, mas não consegui. No meu pânico, apontei a mangueira de alta pressão, que segurava diretamente para o Diogo. Xiii! Um jato de água gelada com uma pressão extrema atingiu em cheio o seu fato caro, o seu rosto bonito e toda a sua arrogância. A multidão à volta gritou de espanto. Vários seguranças tentaram imobilizar-me, mas o Diogo fez um sinal com a mão para que parassem. Ficou ali, imóvel, a aguentar o castigo, deixando que o jato de água impiedoso o encharcasse da cabeça aos pés. Olhou para mim, os seus olhos vermelhos, sem desviar o olhar, como se quisesse usar aquela dor física para aliviar, de alguma forma, a culpa que lhe devorava a alma. Eu olhei para ele, a minha mão ainda a apertar o gatilho da mangueira, mas as minhas lágrimas misturavam-se com a água suja no meu rosto, salgadas e amargas. O Diogo não se importou com a sua aparência de rato molhado. Passou a mão pelo cabelo encharcado, revelando uma testa alta e firme, agora marcada por rugas de cansaço. Fez um sinal aos seguranças atônitos que o rodeavam, a sua voz recuperando a frieza habitual, mas o seu olhar para mim continuava pesado, com uma emoção indescritível. Levem-na para o carro. Vamos para o escritório. Debati-me, tentei gritar por ajuda, mas que força tinha uma mulher doente e fraca contra dois seguranças enormes? Arrastaram-me como um saco de lixo e empurraram-me para o luxuoso carro que esperava. Sentada no espaço confinado, o cheiro do couro dos bancos, misturado com o cheiro a mofo do meu corpo, criava um odor estranho que me fazia encolher ainda mais no meu canto. Ao chegarmos ao escritório do presidente, o Diogo não foi trocar de roupa. Em vez disso, atirou-me uma toalha limpa. Sentou-se na cadeira à minha frente, a água das suas roupas a pingar no chão polido, mas ele não parecia importar-se. Olhou para mim, um olhar inquisidor misturado com impotência, e empurrou um grosso dossiê na minha direção. Olhei para a capa, onde estava escrito Projeto de Planeamento do Resort Ecológico, acompanhado por um mapa de uma área que me era familiar, nos arredores da cidade. Fiquei chocada, o meu coração a bater descontroladamente. Era o cemitério municipal da minha aldeia, onde a minha avó descansava. Levantei os olhos para o Diogo, o meu olhar cheio de desconfiança e medo. O Diogo abriu lentamente o dossiê e apontou para um ponto vermelho no mapa. A sua voz era baixa, mas cada palavra era como um prego a ser cravado nos meus ouvidos. Este é o túmulo da tua avó, não é? Este terreno fica mesmo no centro do novo projeto de resort do grupo. De acordo com o plano, todo o cemitério terá de ser deslocalizado. Comecei a tremer, as minhas mãos a apertarem com força a bainha da minha blusa rota. A minha avó era a minha única família, a minha razão de viver, o meu mundo inteiro. Quando ela morreu, eu estava na prisão e não pude ir ao seu funeral. Foi a maior dor da minha vida. E agora, nem o seu túmulo podia descansar em paz? Olhei para o Diogo, a minha voz rouca de indignação. O que é que queres?
O que é que queres de mim? O Diogo recostou-se na cadeira. O seu olhar tornou-se cortante. A compaixão de há pouco desaparecera, dando lugar ao calculismo de um empresário astuto. Eu sei que me odeias, que não queres o meu dinheiro. Mas, e a tua avó? Se não concordares, seguirei o procedimento padrão. Os restos mortais serão removidos e colocados numa vala comum de cremação. Nessa altura, mesmo que queiras, não conseguirás encontrar as cinzas dela. Fiquei sem palavras. Vala comum de cremação? A minha avó, que trabalhou arduamente a vida toda, teria de sofrer a solidão mesmo depois da morte? O Diogo conhecia perfeitamente o meu ponto fraco. Sabia que eu podia suportar qualquer humilhação, qualquer espancamento, mas não podia permitir que a minha avó fosse perturbada. Ele era cruel, tão cruel que me fez tremer. O Diogo empurrou outro papel na minha direção. Era um contrato de trabalho. Assina aqui. Trabalhas para mim durante 5 anos como arquivista. Considera isto como o pagamento da tua dívida de gratidão e das despesas médicas que paguei por ti no passado. Em troca, manterei o túmulo da tua avó intacto. Irei até reconstruí-lo para que fique mais digno. Daqui a 5 anos, quando o contrato terminar, poderás ir para onde quiseres. Não te impedirei. Peguei na caneta, a minha mão a tremer violentamente. 5 anos. Um período não muito longo comparado com os 6 anos de prisão, mas era uma nova forma de cativeiro espiritual. Olhei para o Diogo, o homem que um dia amei profundamente, agora tão estranho e assustador. Mas a imagem do túmulo da minha avó, coberto de erva verde, surgiu na minha mente, instando-me a ceder. Cerrei os dentes e assinei o meu nome no contrato. Senti como se tivesse vendido a minha alma ao diabo pela 2ª vez, não por dinheiro, mas pelo descanso eterno de quem já partiu. O Diogo pegou no contrato, um sorriso fraco a formar-se nos seus lábios, mas no fundo dos seus olhos vi um vislumbre de dor contida. Muito bem. A partir de amanhã, mudas-te para a minha vivenda. Não penses muito nisso, é apenas para facilitar o trabalho. A vivenda do Diogo situava-se numa colina isolada, rodeada por árvores antigas e densas, emitindo uma aura de melancolia e frieza arrepiante. O Tiago levou-me lá ao anoitecer, quando o crepúsculo vermelho-sangue estava a ser engolido pela escuridão. O portão de ferro pesado abriu-se. Entrei no terreno vasto, mas vazio, sentindo-me como se estivesse a entrar numa prisão de luxo, um lugar sem grades, mas que aprisionava as pessoas com a solidão. O Diogo já tinha contratado uma governanta idosa, a Dona Amélia, e um médico particular de serviço. Ele pensava que o conforto material, as refeições servidas na hora, compensariam os meses de fome e sofrimento que passei na prisão. A Dona Amélia olhou para mim com pena e levou-me ao maior quarto do 2º andar. Tinha uma cama de colchão macio coberta com lençóis de seda brancos, cortinas bordadas com flores delicadas e uma varanda com vista para um jardim florido. A menina descanse. Se precisar de alguma coisa é só chamar, disse a Dona Amélia, antes de fechar a porta, deixando-me sozinha naquele espaço luxuoso mas estranho. Fiquei de pé no meio do quarto, a olhar para aquela cama imaculadamente branca e senti a pele arrepiar-se. Era demasiado macia, demasiado limpa, tão limpa que me fez lembrar a falsa sala de visitas conjugais da prisão, montada para enganar as inspeções. Na realidade, dormíamos amontoadas num chão de cimento frio e mal cheiroso. Este conforto era uma armadilha. Tive medo de que, se me deitasse ali, adormeceria e nunca mais acordaria. Ou que, ao acordar, me encontraria amarrada a uma mesa de operações, a ser dissecada, órgão por órgão. A noite caiu, a escuridão envolveu a vivenda. O silêncio era tão profundo que o som dos insetos lá fora se tornava ensurdecedor. Não me atrevia a apagar as luzes, deixando o quarto totalmente iluminado. Não me atrevia a subir para a cama. Em vez disso, puxei um cobertor fino e estendi-o no chão de madeira dura, num canto perto da porta.
Só ali, com as costas a tocar na superfície firme, senti uma frágil sensação de segurança. Era semelhante às noites encolhida na cela de isolamento, um lugar que se tornara assustadoramente familiar. Deitei-me encolhida como um camarão, com os braços a proteger a cabeça, tentando adormecer. Mas assim que fechava os olhos, os pesadelos terríveis regressavam. Via-me a ser espancada pelas outras reclusas, via sangue por todo o lado, via o medalhão da minha avó a ser esmagado em pedaços. Gritava, mas ninguém me ouvia. Via o Diogo a olhar para mim friamente antes de me virar as costas. Acordei sobressaltada, encharcada em suor, o coração a bater como se fosse explodir. Sentei-me, encolhida num canto, a murmurar palavras sem sentido, as lágrimas a escorrerem sem controlo. Lá fora, na varanda do seu quarto, o Diogo estava de pé em silêncio, o brilho do seu cigarro a piscar na escuridão. Olhava fixamente para o ecrã do seu tablet, que exibia as imagens da câmara de vigilância do meu quarto. Viu-me a não dormir na cama, mas sim no chão. Viu-me a contorcer-me e a debater-me durante os pesadelos. Viu-me a chorar e a implorar a alguém invisível que me poupasse a vida. O coração do Diogo apertou-se de dor. Pela primeira vez na sua vida, aquele homem poderoso, habituado a mandar e desmandar, sentiu medo. Medo da minha fragilidade, medo do fantasma do passado que ele próprio ajudara a criar e que agora consumia, pouco a pouco, a vida que restava em mim. Queria correr para o meu quarto, abraçar-me, pedir-lhe desculpa, mas os seus pés pareciam colados ao chão. Sabia que a sua presença, naquele momento, só me causaria mais pânico. Na manhã seguinte, o Tiago levou-me à sede da empresa para começar a trabalhar. Vesti o uniforme de escritório que o Diogo mandara preparar, uma camisa branca e uma saia preta. No meu corpo esquelético e frágil, as roupas pareciam enormes, como se estivessem penduradas num cabide. Entrei no grande átrio e senti dezenas de olhares sobre mim. Sussurros começaram a espalhar-se como um enxame de abelhas. Ouvi dizer que esta tipa antes era varredora de rua. De repente, o presidente trouxe-a para trabalhar no arquivo. Deve ser mais uma amante decadente que ele decidiu resgatar. Sussurrou uma funcionária com maquilhagem exagerada à sua colega, com um volume suficiente para eu ouvir. Com aquela cara de tóxico dependente, como é que o chefe gosta dela? Ou será que há algum segredo obscuro por detrás disto? Disse outra, com desdém. Baixei a cabeça, fingindo não ouvir nada, e segui o Tiago silenciosamente para o elevador. Fui colocada no departamento de arquivo, uma sala na cave, pouco frequentada e com um forte cheiro a papel velho. O meu trabalho consistia principalmente em classificar e reorganizar documentos antigos de há 10 anos. Uma tarefa monótona e isolada, exatamente como o Diogo queria, para evitar que eu tivesse muito contato com outras pessoas. Comecei a trabalhar como uma máquina, sem falar, sem interagir com ninguém. Se alguém me perguntava alguma coisa, limitava-me a acenar com a cabeça ou a abanar. Com o tempo, todos na empresa começaram a chamar-me a muda. Não me importava. O meu mundo agora era apenas silêncio. O Diogo tinha instruído o chefe de departamento para não me dar trabalho pesado, apenas tarefas leves como etiquetar ou inserir dados. Mas eu não queria isso. Atirava-me às tarefas mais pesadas. Sempre que chegava uma nova remessa de caixas de arquivo, em vez de esperar pelos funcionários masculinos, eu própria me apressava a carregar as pesadas caixas de papel. Cerrei os dentes esforçando-me, os meus braços magros a ficarem com as veias salientes, o suor a encharcar-me as costas da camisa. Cada vez que os meus músculos se contraíam, cada vez que sentia uma dor aguda na coluna, sentia uma estranha satisfação. A dor física ajudava-me a esquecer temporariamente a dor mental que me consumia. Ajudava-me a sentir que ainda estava viva, mesmo que fosse a vida precária de um verme. Uma vez, o Diogo fez uma inspeção surpresa e encontrou-me a curvar-me sob o peso de uma caixa de documentos que era o dobro do meu tamanho. Furioso,
Ele correu na minha direção, arrancou-me a caixa das mãos e atirou-a ao chão com um estrondo. Que raio estás tu a fazer? Gritou ele, o rosto vermelho de raiva. Contratei-te para seres uma escrava. Por que é que não me ouves? Fiquei ali, ofegante, o suor a colar-me o cabelo à testa. Levantei os olhos para ele, o meu olhar estranhamente calmo, sem medo nem ressentimento. Tirei um pequeno pedaço de papel do bolso, escrevi apressadamente algumas palavras e entreguei-lhe. Sou uma devedora. Os devedores têm de trabalhar para pagar as suas dívidas. Não tenhas pena de mim. A tua pena dá-me nojo. O Diogo pegou no papel, a sua mão a tremer incontrolavelmente. Olhou para mim, os seus olhos a fuzilarem-me como se quisesse devorar-me viva, mas depois, impotente, deixou cair os braços. Ele percebeu que eu estava a usar a minha própria crueldade para o castigar a ele e a mim mesma. Virou-se e foi-se embora, os seus passos a ecoarem pesados e cheios de angústia pelo corredor. Deixou-me sozinha no armazém frio, abaixar-me para pegar na caixa de papel novamente, continuando a minha caminhada silenciosa e assustadora. Os dias de trabalho na sala de arquivo da cave passaram num silêncio sufocante. Pensei que seria para sempre uma sombra invisível, escondida entre as prateleiras de dossiês poeirentos, longe do mundo brilhante e cruel lá de cima. Mas essa falsa paz não durou muito. Numa tarde de chuva torrencial, a porta da sala de arquivo abriu-se de repente, trazendo consigo o som de saltos altos a bater no chão. Um som arrogante e desafiador. Quem entrou foi a Beatriz, a noiva do Diogo. Já a tinha visto nas revistas. A filha mimada de um político influente, bonita, elegante e cheia de classe. A Beatriz usava um vestido de marca bege justo ao corpo, com um casaco de pele casualmente sobre os ombros. O seu perfume forte invadiu as minhas narinas, sobrepondo-se ao cheiro familiar de mofo e papel velho. Ela estava ali, radiante como um cisne no meio de patos feios. Os seus olhos perspicazes a varrerem a sala miserável antes de se fixarem em mim. Eu estava sentada no chão a organizar papéis, com as mãos sujas de tinta. Ao vê-la, apenas levantei a cabeça por um instante e voltei a concentrar-me no meu trabalho, como se não tivesse notado a sua presença. A minha indiferença pareceu irritar a Beatriz. Aproximou-se, o som dos seus saltos a ecoar de forma estridente, como marteladas nos meus tímpanos. Parou à minha frente, a sua sombra a cobrir-me, a sua voz doce, mas cheia de sarcasmo. Ouvi dizer que o Diogo contratou uma funcionária especial. Afinal, és tu. Há quanto tempo, Leonor? Pareces tão acabada. Continuei em silêncio, as minhas mãos a moverem-se agilmente a arrumar os papéis. Na prisão, aprendi uma lição dura. O silêncio é o melhor escudo. Quando não reages, o agressor acaba por se aborrecer. Mas a Beatriz não era como as reclusas brutas. Ela era mais venenosa e arrogante. Vendo que eu não respondia, a Beatriz sorriu com desdém. Pegou na chávena de café quente que tinha na mão e fingiu escorregar, entornando-o todo. "Ai!" gritou ela, num tom falso. O líquido castanho e escaldante derramou-se sobre o meu braço magro, infiltrando-se nas minhas velhas cicatrizes, queimando como sal numa ferida. Encolhi-me instintivamente, mas não soltei um único gemido. Levantei os olhos para a Beatriz, um olhar vazio e sem alma. Ela sorriu de lado, tirou um lenço de papel para limpar as mãos, a sua voz cheia de desprezo. "Oh, peço desculpa. O chão está tão sujo que escorreguei. Mas com uma pele tão grossa, deves aguentar uma pequena queimadura, não? Uma ex-reclusa como tu deve ter a pele mais dura que a de um rinoceronte." Levantei-me calmamente, sem dizer uma palavra. Fui buscar um pano de limpeza velho que estava num canto. Ajoelhei-me e comecei a limpar lentamente a mancha de café no chão, limpando até a ponta dos sapatos caros da Beatriz, que ela não se deu ao trabalho de afastar. A minha atitude, uma submissão tão teimosa, deixou a Beatriz perplexa.
Ela esperava que eu chorasse, que discutisse ou que pelo menos mostrasse raiva. Mas não. Eu tratei-a como se ela fosse ar, uma partícula de pó insignificante. O meu silêncio naquele momento tornou-se a arma mais afiada, uma humilhação maior para o seu orgulho do que qualquer insulto. A Beatriz, furiosa, bateu com o pé no chão e foi-se embora, deixando-me sozinha com a queimadura vermelha na minha mão que começava a formar bolhas. Na hora do almoço do dia seguinte, enquanto todos se apressavam para a cantina, eu costumava ficar no escritório a comer um pão seco que trazia de casa. Mas hoje o Diogo apareceu. Estava à porta da sala de arquivo, o seu fato elegante a contrastar com o espaço apertado. O seu olhar fixou-se na marca vermelha na minha mão. Franziu ligeiramente o sobrolho, mas não perguntou nada. Apenas disse de forma seca: "Vem almoçar à cantina. Não quero que digam que maltrato os meus funcionários." Pensei em recusar, mas ao ver a sua expressão determinada, soube que não tinha escolha. Segui-o em silêncio, mantendo a maior distância possível. A cantina da empresa era barulhenta e animada, o cheiro forte da comida a fazer o meu estômago dar um nó. O Diogo escolheu uma mesa num canto discreto. Pediu para mim uma refeição completa, com carne, peixe e, especialmente, uma tigela de sopa de carne fumegante. "Come", disse o Diogo, empurrando o tabuleiro na minha direção. O seu tom era de ordem, mas também havia uma ponta de expectativa. "Estás demasiado magra. Come para recuperares as forças." Olhei para a sopa gordurosa, para os pedaços de carne a boiar na superfície. O cheiro forte da carne invadiu-me as narinas, despertando as memórias mais horríveis que eu tentava enterrar. Na prisão, as outras reclusas obrigaram-me a comer restos de comida misturados com detergente da louça e outras imundícies da casa de banho. Chamavam-lhe sopa especial e forçavam-me a engolir tudo se não quisesse ser espancada até a morte. Aquele cheiro fétido e azedo assombrava-me até nos meus sonhos, fazendo com que o meu corpo desenvolvesse uma aversão natural à carne e gordura. Levei a mão à boca, sentindo uma onda de náuseas a subir pela garganta. O meu rosto ficou pálido, o suor frio a escorrer-me pela testa. Abanei a cabeça freneticamente, afastando o tabuleiro. Ao ver isto, o rosto do Diogo escureceu. Pensou que eu estava a ser arrogante, a desafiar deliberadamente a sua boa vontade. Bateu com a mão na mesa com força e gritou: "Come agora! Vais fazer greve de fome para morreres à minha frente? Eu não te permito morrer." O grito do Diogo fez com que todos à volta se virassem para nós. Entrei em pânico, as minhas hands e pernas a tremerem descontroladamente. O Diogo pegou na colher, encheu-a com sopa e carne e levou-a à minha boca, forçando-me a abri-la. O cheiro da carne tão perto do meu nariz foi a gota de água. Não consegui mais conter-me. Afastei a sua mão com força e vomitei ali mesmo de forma violenta. Todo o ácido do meu estômago saiu, sujando o chão e as roupas do Diogo. Vomitei até ficar sem forças. O meu corpo a contorcer-se de dor. O Diogo ficou petrificado. A tigela de sopa espatifou-se no chão, salpicando tudo. O Tiago correu na nossa direção e sussurrou-lhe algo ao ouvido sobre o meu distúrbio alimentar, do qual o médico já o tinha avisado. O rosto do Diogo mudou de raiva para horror e, finalmente, para um profundo remorso. Estendeu a mão para me ajudar a levantar, a sua voz a tremer. "Leonor." Eu não sabia. Afastei a sua mão. Levantei-me cambaleante e limpei a boca com a manga da minha blusa. Olhei para ele com os olhos vermelhos, cheios de exaustão e desdém. Sussurrei. A minha voz, tão rouca como o vento a assobiar por uma fresta de porta podre. "Para quem é que estás a representar? A tua bondade é mais assustadora que os espancamentos na prisão." Depois disso, afastei-me cambaleante, deixando o Diogo parado no meio da confusão, sob os olhares curiosos de todos e o silêncio esmagador da sua própria consciência. A notícia de que eu estava a trabalhar na empresa do Diogo espalhou-se rapidamente. Talvez tenha sido a Beatriz a contar,
ou talvez as câmaras de vigilância humanas da empresa. Dona Júlia, a mãe do Diogo, a mulher citadina, astuta e terrível que eu conhecera, invadiu a empresa na manhã seguinte. Não foi ao escritório do filho. Dirigiu-se diretamente à sala de arquivo onde eu trabalhava, com a fúria de quem vai apanhar alguém em flagrante. Mais uma vez, a porta da sala de arquivo foi aberta com violência. Dona Júlia estava ali, com a sua mala de marca na mão e os dedos cheios de anéis de ouro a apontar diretamente para mim. A sua voz estridente ecoou pelo corredor. Sua raposa! Ainda tens a lata de voltar para te agarrares ao Diogo? Não o prejudicaste o suficiente? Sua criminosa agourenta, vais assombrar a minha família até quando? Eu estava a usar um X-Ato para cortar a fita adesiva de uma caixa de arquivo. Ao ouvir os seus insultos, a minha mão parou, mas não tremeu. Levantei a cabeça e olhei para Dona Júlia, a sogra que um dia me obrigara a ajoelhar para limpar o chão, que atirara o meu prato de comida para o cão. Antigamente, eu temia-a, mas agora, ao olhar para ela, senti apenas um amargo ridículo. Vendo que eu não dizia nada, Dona Júlia sentiu-se ainda mais encorajada. Lançou-se na minha direção com a intenção de me dar uma bofetada. Estás muda? Ou vais usar essa tua cara de coitadinha para enganar o meu filho outra vez? Desaparece daqui. A sua mão cheia de anéis ergueu-se, mas antes que pudesse tocar na minha bochecha, parou no ar. Os seus olhos arregalaram-se, o rosto ficou sem uma gota de sangue e ela recuou, a balbuciar palavras incoerentes, porque eu tinha levantado o X-Ato, mas não apontei a lâmina na sua direção. Encostei a lâmina afiada ao meu próprio pescoço, exatamente sobre a artéria carótida que pulsava sob a pele fina. Olhei para Dona Júlia, os meus olhos bem abertos, fixos, sem expressão, como os olhos de um peixe morto. Não disse nada, apenas pressionei lentamente a lâmina contra a minha pele. Um fio de sangue vermelho vivo começou a escorrer pelo meu pescoço, manchando o colarinho branco da minha camisa. O meu ato não tinha qualquer hesitação, não era uma ameaça. Era a prontidão para desistir desta vida a qualquer momento. Para alguém que já estava morta por dentro, que medo poderia ter da morte física? Tu estás louca! Gritou Dona Júlia, a sua voz a tremer de puro terror. Nunca tinha visto ninguém fazer tal coisa, nunca tinha testemunhado uma imprudência tão louca. Ela estava com medo, não de que eu lhe fizesse mal, mas de ter de assistir a uma morte à sua frente, com medo de que aquele sangue manchasse a sua honra e a sua vida luxuosa. Dei um passo na sua direção, a lâmina ainda contra o meu pescoço, o sangue a escorrer. Dona Júlia recuou em pânico, tropeçou nos próprios pés e quase caiu. Não te aproximes de mim, sua louca. Eu vou-me embora agora mesmo. Ela virou-se e fugiu a correr, esquecendo a sua habitual postura de dama sofisticada. O som dos seus saltos altos a cambalear ecoou pelo corredor. Fiquei ali, a observá-la desaparecer, e depois baixei lentamente o X-Ato. Levei a mão ao pescoço para limpar o sangue. A dor ardente lembrou-me de que ainda estava viva, mas que vida cansativa e sem sentido era esta. No final do ano, a empresa organizou uma grandiosa festa de Natal num hotel de 5 estrelas. O Diogo obrigou-me a ir, com a desculpa de que todos os funcionários tinham de estar presentes. Naquela tarde, uma grande caixa de presente foi entregue na sala de arquivo. Dentro havia um deslumbrante vestido de noite verde esmeralda, de seda suave, com um design arrojado de costas abertas e adornado com pedras brilhantes. Acompanhava um bilhete curto do Diogo. Veste isto esta noite. Olhei para o vestido caro na caixa de veludo e depois para as minhas mãos ásperas e cheias de calos, sentindo uma amarga ironia. Este vestido era para uma jovem dama de pele clara e delicada, não para uma ex-reclusa com o corpo e a alma em ruínas. Mas eu sabia que não podia contrariar a vontade do Diogo. Eu era apenas uma marioneta nas suas mãos. Ele puxava os fios e eu tinha de dançar. Levei o vestido para o vestiário apertado dos funcionários. Despi as minhas roupas largas e olhei para o meu corpo nu refletido no espelho.
esquelética, a pele pálida e, o mais assustador de tudo, as costas completamente cobertas de cicatrizes. Cicatrizes de todos os tamanhos, queloides, entrelaçadas como um mapa de dor. Algumas eram de bastões elétricos dos guardas, outras de espancamentos com barras de ferro pelas outras reclusas, e outras ainda de quando me arranhava a mim mesma durante os meus delírios. Eram como centopeias repugnantes a rastejar na minha pele, a marca dos 6 anos de inferno na terra. Tremendo vesti o vestido. A seda fria, a deslizar sobre a minha pele irregular, fez-me estremecer. O decote nas costas expunha toda a minha fealdade e decadência. No momento em que estava a tentar fechar o fecho lateral, a porta do vestiário abriu-se de repente. O Diogo entrou. Provavelmente vinha verificar se eu já estava pronta. Já estás pronta? O carro está a... As palavras do Diogo ficaram presas na sua garganta quando viu as minhas costas nuas através do grande espelho. Ele parou, os seus olhos arregalados, as pupilas a contraírem-se de horror. Olhou fixamente para as cicatrizes, para as marcas de pele enrugada e arroxeada nas minhas costas. Nunca imaginara que o corpo da esposa que um dia abraçara pudesse estar tão devastado. A verdade nua e crua atingiu-o em cheio, mais cruel do que qualquer relatório no seu processo médico. Leonor, as tuas costas, gaguejou o Diogo, a sua voz a falhar trêmula. Inconscientemente, deu um passo em frente, a sua mão a tremer enquanto tentava tocar nas cicatrizes, como se quisesse confirmar se era real ou um pesadelo. Quando a ponta dos seus dedos tocou levemente na minha pele áspera, um choque elétrico percorreu a minha espinha. As memórias horríveis dos espancamentos voltaram como uma torrente. Gritei, um som agudo e aterrorizado. Afastei a sua mão com força e encolhi-me, recuando para um canto, com as mãos a proteger a cabeça. Não me batam, não me batam mais. Eu já dei o medalhão, já dei tudo. Por favor, não me batam mais, gritei, as lágrimas a escorrerem, o meu corpo a convulsionar. Nos meus olhos, naquele momento, não via o Diogo, mas sim os rostos ferozes das reclusas, as barras de ferro a serem erguidas. O Diogo ficou petrificado, a sua mão suspensa no ar, vazia e fria. Olhou para mim, encolhida como um animal ferido a implorar pela vida. O seu coração foi como que esmagado, despedaçado em 1000 pedaços. O que é que eu fiz? Para que inferno atirei eu a mulher que amava? O vestiário, com as suas luzes quentes e amarelas, tornou-se subitamente mais frio e lúgubre do que nunca. Depois do ataque de pânico no vestiário, fui mesmo assim forçada a ir para a festa. O Diogo não me deixou ir para casa. Temia que, se me deixasse sozinha naquele estado, eu fizesse alguma loucura. Escondi-me atrás de uma grande coluna. O caro vestido de costas abertas agora parecia uma mortalha a envolver o meu corpo devastado. As luzes dos candelabros, o tilintar dos copos, o riso e a conversa da alta sociedade, tudo me dava tonturas e náuseas. Este mundo não me pertencia. Eu era apenas uma ratazana de esgoto arrastada para a luz, nua e imunda. No momento em que me preparava para me refugiar na casa de banho e escapar aos olhares de todos, uma voz estridente ecoou, tão familiar que me gelou a espinha. Ora, ora, quem temos aqui? Não é a Leonor, a mulher que me empurrou e me fez perder o meu bebê há tantos anos. Virei-me. A mulher à minha frente usava um vestido vermelho vivo, como fogo, maquilhagem elaborada e um conjunto de joias de diamantes a brilhar no pescoço. Era a Mariana. 6 anos depois, parecia ainda mais sofisticada e sedutora. Ouvi dizer que agora era a esposa de um importante parceiro de negócios do grupo do Diogo. A Mariana olhou-me de cima a baixo, o seu olhar a demorar-se no meu rosto encovado e nas minhas mãos calosas, antes de abrir um sorriso de satisfação. O sorriso de uma vencedora a olhar para a sua adversária derrotada e patética. Não respondi. Tentei virar-me para ir embora, mas a Mariana foi mais rápida e bloqueou-me o caminho.
Encostou-me a uma parede e, aproveitando o barulho da música, sussurrou-me ao ouvido, o seu hálito a cheirar a vinho. O quê? Estás surpreendida por me veres? Ou estás arrependida por teres passado 6 anos na prisão por um crime que não cometeste? Levantei a cabeça e olhei para a Mariana, os meus olhos vazios e sem alma. Vendo isto, ela pareceu divertir-se ainda mais. Aproximou-se mais. A sua voz tornou-se um sussurro leve, mas tão venenoso como o veneno de uma serpente. Vou contar-te um segredo. Há 6 anos, eu nunca estive grávida. Aquela poça de sangue que viste naquele dia era apenas sangue de porco que comprei no talho e escondi num saco debaixo do vestido. Os meus ouvidos zumbiram. Todos os sons à minha volta desapareceram, restando apenas o riso abafado da Mariana a ecoar na minha cabeça. Sangue de porco? Por causa de um saco de sangue de porco barato, perdi 6 anos da minha juventude, perdi a minha avó, perdi a minha dignidade como ser humano. Olhei para a Mariana, para o seu rosto bonito, agora distorcido pela sua maldade. Senti como se o meu peito tivesse sido apunhalado, o ar a ser-me roubado, deixando-me a sufocar. Não me atirei a ela, não gritei nem a insultei, como a Mariana provavelmente esperava. Na minha cabeça só havia imagens das noites em isolamento, dos espancamentos injustos e do túmulo solitário da minha avó. A dor era tão avassaladora que não consegui direcionar o meu ódio para o exterior. Em vez disso, virei a faca contra mim mesma. Senti nojo, nojo deste mundo de mentiras e nojo da minha própria estupidez. Recuei cambaleante, batendo contra o lavatório. O grande espelho refletia o meu rosto, pálido como o de um fantasma. A Mariana, ao ver a minha estranha reação, ficou um pouco assustada e recuou um passo. De repente, levei as mãos ao rosto e, com as unhas, comecei a arranhar-me freneticamente, a arranhar o pescoço, como se quisesse arrancar esta pele imunda. O sangue começou a escorrer, misturando-se com a maquilhagem desbotada. Não sentia dor, apenas uma libertação louca. Ah! Sua louca! Gritou a Mariana, aterrorizada, antes de fugir. Não me importei. Bati com a cabeça com força no espelho à minha frente. Estrondo. O vidro estilhaçou-se. Pedaços afiados cortaram-me a testa. O sangue escorria-me pelos olhos, tingindo a minha visão de vermelho. A porta da casa de banho foi arrombada. O Diogo entrou a correr. Ficou paralisado ao ver-me sentada no chão, no meio de água e sangue, o rosto desfigurado, ainda a segurar um pedaço de vidro, pronta para cortar os pulsos. Ele correu na minha direção, ignorando os cacos de vidro que se enterravam nos seus sapatos e nas suas mãos. Abraçou-me com força, a sua voz a falhar de pânico. Leonor, para! O que é que estás a fazer? Para com isso. Debati-me nos seus braços. A força de uma pessoa enlouquecida quase o derrubou. Gritei. Um grito que rasgava a alma. Não um grito humano, mas o som de um animal ferido. Eu não matei ninguém. Eu não a empurrei. Devolvam-lhe o bebê. Não me tranquem mais na cela escura. Avó, ajuda-me. O Diogo pegou-me ao colo e correu para fora, ignorando os olhares horrorizados dos convidados. O meu sangue manchou a sua camisa branca, quente e com um cheiro metálico. No meu delírio, agarrei-me à sua camisa, as minhas unhas a cravarem-se na sua pele, os meus olhos a revirarem, mostrando apenas o branco. O Diogo corria e chorava, as lágrimas de um homem a misturarem-se com o sangue no meu rosto. Naquele momento, ao ouvir as minhas palavras delirantes, ele começou a perceber vagamente que uma verdade terrível tinha sido escondida durante 6 longos anos. Acordei num quarto completamente branco, com um forte cheiro a desinfetante. Os meus braços e pernas estavam amarrados à cama para me impedir de me magoar. O médico, ao lado, abanou a cabeça com resignação e disse ao Diogo: a paciente sofre de uma depressão grave, acompanhada de um episódio psicótico agudo. Tem uma forte tendência para a automutilação. As feridas no corpo dela indicam que não é a primeira vez.
O Diogo estava num canto da sala, encostado à parede, o seu rosto visivelmente mais encovado depois de apenas uma noite. Olhou para mim, deitada na cama, e depois para o Tiago, que acabara de entrar com um dossiê na mão. O Tiago não se atreveu a olhar o Diogo nos olhos. Pousou o dossiê na mesa, a sua voz a tremer. Senhor Diogo, mandei investigar todo o historial médico da senhora Mariana de há 6 anos, como me pediu. O resultado é exatamente como suspeitava. O Diogo correu, arrancou o dossiê das mãos do Tiago e folheou as páginas com as mãos a tremer. As palavras, os carimbos, os testemunhos foram se revelando, montando o puzzle de uma verdade brutal. O médico que assinara o certificado de aborto da Mariana era, afinal, um primo afastado dela. Tinha recebido uma grande quantia de dinheiro para falsificar os documentos. O resultado da ecografia também era falso, tirado de outra grávida. Tudo não passara de uma encenação perfeita. Não havia bebê, não havia homicídio. Havia apenas uma esposa inocente, injustamente presa pelo próprio marido durante 6 anos, a suportar espancamentos e humilhações indizíveis. O Diogo deixou cair o dossiê. As folhas de papel branco voaram pelo ar como borboletas de luto. Ele recuou cambaleante, as pernas a cederem, e caiu de joelhos no chão frio. O que é que eu fiz? Meu Deus, o que é que eu fiz? O Diogo levou as mãos à cabeça, os dedos a despentearem o cabelo. Começou a rir, um riso selvagem e doloroso que lhe rasgava o peito. Tinha destruído com as suas próprias mãos a mulher que mais o amava no mundo, tudo para proteger uma víbora venenosa. Os 6 anos da minha juventude, a vida da minha avó, a minha honra e a minha dignidade, tudo tinha sido enterrado pela sua estupidez e cegueira. No silêncio do quarto do hospital, ouvia-se apenas o som monótono do monitor cardíaco e os soluços abafados de um homem a ser consumido pela sua consciência. O Diogo levantou os olhos para mim, o seu olhar cheio de desespero. Sabia que mesmo que morresse 1000 vezes, nunca conseguiria limpar a sua culpa, nunca conseguiria devolver-me a vida intacta que me roubara. O Diogo não expôs a Mariana à justiça imediatamente. Ele dizia que a morte ou a prisão seriam demasiado brandas para alguém como ela. Queria que ela sentisse o que era perder tudo, pouco a pouco, tal como ela me fizera. Uma purga cruel e silenciosa começou a desenrolar-se nas sombras, orquestrada por um homem enlouquecido pelo remorso. Primeiro, o Diogo mirou a empresa do marido da Mariana. Usando o seu poder e a sua vasta rede de contactos no mundo dos negócios, bloqueou contratos, cortou fontes de financiamento e divulgou provas de fraude fiscal, levando a empresa rival à beira da falência. O marido da Mariana, de um empresário de sucesso, tornou-se da noite para o dia um homem cheio de dívidas, que descarregava a sua frustração na esposa. O Tiago contou-me que a Mariana vivia agora uma vida pior que a morte, espancada pelo marido, perseguida por credores, a sua beleza a desvanecer-se, sem qualquer vestígio da sua antiga arrogância. Depois, o Diogo reviu todo o pessoal da sua empresa. Aqueles que na cantina me tinham gozado, os seguranças que se tinham rido ao ver-me a carregar pesos, todos foram despedidos imediatamente, sem qualquer indemnização. Ele fez tudo de forma drástica e implacável, como se quisesse usar o castigo dos outros para acalmar a tempestade que se agitava dentro dele. O Diogo também tentou compensar-me materialmente. Transferiu uma quantia astronômica para a minha conta, passou para o meu nome vários apartamentos no centro da cidade, comprou-me os suplementos mais caros. Contratou os melhores psicólogos do estrangeiro para me tratarem. Passava os dias ao meu lado na cama do hospital, a dar-me a papa à boca, a limpar-me os dedos. Mas para mim, tudo isso era insignificante. Continuei a viver como um corpo sem alma. Ia para a empresa por hábito e à noite sentava-me encolhida à janela a olhar para a escuridão. Dinheiro, casas ou o seu cuidado tardio, nada podia remendar a minha alma despedaçada. Uma tarde,
O Diogo entrou no quarto e pousou sobre a mesa uma caixa de joias de diamantes cintilantes. Ajoelhou-se ao meu lado, pegou na minha mão magra e fria a sua voz rouca. Leonor, eu tratei deles. A Mariana está a pagar pelo que fez. Sentes-te um pouco melhor? Virei lentamente a cabeça, os meus olhos vazios a olharem através dele, para um ponto indefinido. Esbocei um leve sorriso, um sorriso pálido e amargo no meu rosto encovado. Soltei a minha mão da sua, a minha voz tão leve como uma brisa. Feliz? Se ela morrer de fome ou for espancada, os meus 6 anos perdidos voltam. A minha avó ressuscita. Estás a vingar-te por mim ou a tentar salvar a tua própria consciência podre? A minha pergunta deixou o Diogo sem palavras. Baixou a cabeça, os seus ombros a tremerem. Percebeu que, por mais que fizesse, o abismo entre nós era agora intransponível, separado por sangue, lágrimas e uma vida perdida. Naquela noite, uma chuva torrencial caiu de repente. O som da chuva a bater nas telhas da vivenda era triste e melancólico. Eu estava sentada, encolhida, no parapeito da janela, a observar as gotas de água a escorrer pelo vidro frio, o meu coração vazio. Há vários dias que o Diogo não voltava para casa. O Tiago disse que ele estava ocupado a resolver problemas na empresa e a tratar do castigo da Mariana. Não me importava. Mesmo que ele virasse o mundo de cabeça para baixo, já nada tinha a ver comigo. Perto da meia-noite, o som de um motor de carro a rugir do lado de fora quebrou o silêncio. O portão de ferro abriu-se e o Diogo entrou cambaleante, encharcado pela chuva e a cheirar fortemente a álcool. Não acendeu as luzes, tateando na escuridão para encontrar o caminho para o meu quarto. Quando a porta se abriu, a luz amarela do candeeiro de cabeceira iluminou o seu rosto vermelho e os seus olhos injectados. O Diogo ficou ali a olhar para mim e de repente caiu de joelhos, o som a ecoar no chão de madeira. O homem arrogante, que mandava e desmandava no mundo dos negócios, estava agora de joelhos à minha frente, desfeito como um derrotado. Baixou a cabeça, os seus ombros a tremerem, e um soluço abafado escapou do seu peito despedaçado. Leonor, eu errei. Eu errei mesmo. Bate-me, mata-me. Por favor, não me olhes mais assim. Sentei-me imóvel, sem me mexer, sem estender a mão para o ajudar. Observei-o a chorar, a dar socos no próprio peito para se castigar. O meu coração estava gelado. Não sentia a satisfação de quem vê a sua inocência provada, nem um pingo de pena pelo meu ex-marido. A verdade fora revelada demasiado tarde, tão tarde que se tornara irrelevante. O Diogo levantou a cabeça, o rosto coberto de lágrimas e ranho. Arrastou-se de joelhos até mim, tentando pegar na minha mão. Afastei-me, o meu olhar tão afiado como uma faca. Falei, a minha voz rouca e desprovida de emoção. Por que choras? Tens pena de mim? Ou choras pela tua consciência imunda? O Diogo ficou paralisado, a gaguejar. Eu quero compensar-te. Vou passar o resto da minha vida a redimir-me. Ri-me com desdém, interrompendo-o. Redimir-te? Mataste-me e depois pedes desculpa. Então, se eu agora te matar com uma faca e depois me ajoelhar a pedir-te perdão, tu voltas à vida? Perdoas-me? A minha pergunta foi como uma marretada na cabeça do Diogo, deixando-o sem palavras. Olhou para mim, a boca aberta, mas sem conseguir dizer nada. Ele percebeu. Entre nós não havia uma zanga de casal, mas sim a distância entre a vida e a morte. Embora eu estivesse ali, de carne e osso, a minha alma, o meu amor, tinham morrido há 6 anos, naquele tribunal fatídico. O Diogo caiu no chão, o seu choro a ecoar pela sala espaçosa, mais triste e lúgubre do que a chuva lá fora. Depois daquela noite de embriaguez, o Diogo transformou-se noutra pessoa. Tornou-se mais silencioso, frio e implacável no trabalho, mas também mais retraído e receoso sempre que estava comigo. Trouxe para casa um grosso dossiê e atirou-o para a mesa de centro, à frente de Dona Júlia.
Eram todas as provas da fraude da Mariana, incluindo gravações da confissão do falso médico e extratos de transferências bancárias suspeitas. Dona Júlia pegou no dossiê, as suas mãos a tremerem enquanto folheava as páginas. O seu rosto passou de corado a pálido e depois a branco como papel. Não conseguia acreditar que a nora que tanto estimara, que queria que substituísse a mim, era afinal uma víbora tão dissimulada. E, pior ainda, não conseguia acreditar que a sua própria cegueira e preconceito tinham contribuído para a tragédia do seu filho e me tinham empurrado para o inferno. O choque foi tão grande que Dona Júlia teve um pico de tensão súbito e caiu no sofá. A boca ficou-lhe torta e ela só conseguia emitir sons ininteligíveis. Uma ambulância levou-a para o hospital. O Diogo ligou-me, a sua voz cansada e suplicante. A minha mãe teve um AVC, está nos cuidados intensivos. Podes vir visitá-la um pouco? Ela quer ver-te. Pensei em recusar, mas ao lembrar-me do contrato de 5 anos, acedi relutantemente. Cheguei ao hospital e entrei na unidade de cuidados intensivos com o seu forte cheiro a desinfetante. Dona Júlia estava na cama, ligada a inúmeros tubos, o rosto desfigurado pela sequela do AVC. Ao ver-me entrar, um brilho de remorso tardio cintilou nos seus olhos. Tentou mover o braço que ainda conseguia controlar, estendendo-o tremulamente na minha direção, a sua boca a mover-se, a formar sons sem sentido. Parecia que queria pegar na minha mão para pedir desculpa. Fiquei ao pé da cama, a olhar para aquela mão esquelética a estender-se no ar. Antigamente, ansiava pelo carinho daquela mão, sonhava que ela me chamasse filha, mas aquela mão só me tinha batido, só me tinha apontado o dedo enquanto me insultava. Agora, ao vê-la estendida na minha direção, não senti qualquer comoção, apenas um nojo a revolver-me o estômago. Recuei um passo, afastando-me do seu alcance. Olhei para ela com a frieza de quem olha para um estranho. Descanse. Não se esforce. Ninguém a consegue perceber. E mesmo que percebessem, já nada mudaria. A mão de Dona Júlia caiu pesadamente sobre os lençóis brancos. Lágrimas escorreram dos seus olhos enrugados. Ela percebeu, com dor, que o meu distanciamento e frieza eram mais dolorosos do que 1000 insultos. Eu já não a via como mãe, nem sequer como alguém digno do meu ódio. Virei-me e saí do quarto, deixando para trás o som monótono do ventilador e o arrependimento tardio de uma mulher amarga. A mudança do Diogo, o cancelamento de compromissos, a negligência nos preparativos do casamento e a dedicação total ao meu tratamento deixou a Beatriz furiosa. O orgulho de uma jovem da alta sociedade foi profundamente ferido. Ela não aceitava ser derrotada por uma ex-reclusa em ruínas como eu. Como não se atrevia a confrontar o Diogo diretamente, escolheu a forma mais cobarde de descarregar a sua raiva. Em mim, naquela tarde, saí tarde do trabalho. No inverno, anoitece cedo. O caminho da paragem de autocarro até a vivenda estava deserto. Enquanto caminhava pelo passeio, uma mota com 3 homens apareceu de repente e bloqueou-me o caminho. Eram 3 homens grandes, cheios de tatuagens, que saltaram da mota com barras de ferro nas mãos. Sem dizer uma palavra, atacaram-me como animais famintos. Partam-lhe as pernas. Vamos ver se ela ainda consegue seduzir homens depois disto, gritou o líder, brandindo a barra e atingindo-me com força nas costas. Uma dor aguda atravessou-me o corpo, mas não gritei nem me encolhi a suplicar como outras mulheres fariam. 6 anos na prisão, a enfrentar espancamentos coletivos muito piores, ensinaram-me uma coisa: se não lutares, morres. O instinto de sobrevivência despertou, sobrepondo-se ao medo. Apanhei um tijolo partido do chão, os meus olhos a arderem, vermelhos como os de um lobo selvagem. Quando o segundo homem se lançou para me agarrar o cabelo, não recuei. Atirei-me a ele com toda a minha força e bati-lhe com o tijolo na cabeça. Pum! Ele gritou de dor, o sangue a jorrar. Os outros 2 ficaram pasmados.
Não esperavam que uma mulher magra e fraca pudesse ser tão destemida. Fiquei ali, com o tijolo ensanguentado na mão, o corpo a tremer, mas o meu olhar exalava uma loucura disposta a morrer a matar. Venham, quem quer morrer que venha! Gritei, a minha voz rouca e selvagem. Nesse momento, o carro do Diogo apareceu a alta velocidade, travando bruscamente. Ele e o Tiago saíram a correr. Ficaram chocados com a cena. O Diogo olhou para mim. As roupas rasgadas, o rosto sujo de lama e sangue, mas a minha postura era de desafio, como um guerreiro encurralado. Os bandidos, ao verem que tinha chegado ajuda e que o Diogo não parecia ser alguém com quem se brincasse, ajudaram o seu cúmplice ferido e fugiram. O Diogo correu para me ajudar, mas eu levantei o tijolo, ameaçando-o, não o deixando aproximar-se. Afasta-te, não me toques! Gritei, as lágrimas a escorrerem. O Diogo parou, a olhar para mim com uma dor imensa. Percebeu que eu já não era a Leonor dócil e gentil de antigamente. A vida tinha me transformado num ouriço, pronta a ferir qualquer um, incluindo a mim mesma, para proteger o pouco de vida que me restava. A notícia do ataque chegou rapidamente ao Diogo, e não foi difícil descobrir quem estava por detrás. A Beatriz. O último limite da paciência do Diogo fora ultrapassado. Ele não toleraria que mais ninguém me fizesse mal, fosse a sua noiva ou a filha de um político. Na manhã seguinte, o Diogo convocou uma conferência de imprensa urgente na sede da empresa. Diante de centenas de câmaras e flashes, ele subiu ao pódio com uma expressão fria e determinada. Anunciou publicamente o cancelamento unilateral do seu noivado com a Beatriz, aceitando todas as consequências econômicas e de reputação que a família dela pudesse impor. Peço desculpa à família da Beatriz por esta decisão súbita, mas percebi que o meu coração não pode pertencer a mais ninguém a não ser a minha ex-mulher. Cometi um erro terrível no passado, permiti que ela sofresse injustiças e traumas. Agora, quero dedicar o resto da minha vida a compensá-la e a protegê-la de todo o mal. A declaração do Diogo chocou a opinião pública, tornando-se o tópico de conversa em todos os jornais e redes sociais. Alguns elogiavam-no como um homem apaixonado que soube reconhecer o seu erro. Outros chamavam-lhe traidor e interesseiro. Mas o Diogo não se importava. Estava disposto a enfrentar o mundo inteiro desde que me pudesse proteger. Eu estava sentada na sala de estar da vivenda fria, a ver a imagem do Diogo na grande televisão. As suas palavras eram tão bonitas, tão comoventes. Se fosse a Leonor de há 6 anos, talvez tivesse chorado de felicidade. Mas a Leonor de agora sentia apenas uma indiferença vazia. Peguei no comando e desliguei a televisão. A sala mergulhou no silêncio. Nas minhas mãos, segurava um urso de peluche velho e roto, com um enchimento a sair. Fora o único presente que o Diogo me dera, nos tempos antigos. Levei-o comigo para a prisão, dormi abraçada a ele nas noites frias, usei-o para enxugar as minhas lágrimas depois dos espancamentos. Agora estava gasto e sujo, tal como o meu amor. Peguei numa agulha e comecei a coser meticulosamente cada rasgão do urso. Cosia muito devagar. Cada ponto através do tecido gasto era como uma agulhada no meu próprio coração. Não o estava a remendar para o guardar como recordação. Estava a remendar os fragmentos da minha memória, para depois os enterrar a todos no esquecimento eterno. Quer o Diogo cancelasse o noivado ou fizesse o que fizesse, nada mudaria o facto de que ele e eu já não pertencíamos ao mesmo mundo, para sempre. O Diogo não desistiu. Continuava a acreditar teimosamente que das cinzas do passado poderia reacender a chama de um amor há muito extinto. Numa tarde, quando o crepúsculo tingia de vermelho as paredes frias da vivenda, o Diogo trouxe uma velha caixa de madeira. Colocou-a na mesa de centro à minha frente, com um gesto cuidadoso e reverente, como se contivesse um tesouro inestimável. Olhou para mim, o seu olhar suplicante e cheio de esperança. Leonor, olha para isto.
Encontrei-as no armazém da casa antiga. São os anéis de prata que compramos na Feira da Ladra quando éramos estudantes. O diário que escreveste aos 20 anos. E a nossa primeira fotografia juntos, em Sintra. Guardei tudo com muito cuidado. Nunca perdi nada. Olhei para a caixa de madeira, para os objetos familiares que ali repousavam. O anel de prata barato, agora oxidado, o diário de capa de couro gasta e a fotografia de 2 rostos jovens, radiantes de felicidade. Estas coisas já foram o meu mundo, a prova de um amor que eu acreditava ser eterno, mas agora, ao olhá-los, senti apenas uma amarga ironia. Estas recordações não me traziam alegria nem saudade, apenas me lembravam da minha própria estupidez e cegueira. A rapariga da fotografia estava morta. Morta no dia em que o homem ao seu lado a meteu na prisão por um crime que não cometeu. Não disse nada. Peguei na caixa e saí para o pátio. O Diogo seguiu-me apressadamente, pensando que eu procurava um lugar sossegado para recordar. Mas não. Fui diretamente para a pilha de folhas secas que o jardineiro acabara de varrer. Acendi um fósforo e atirei-o para as folhas. As chamas cresceram, a lamber os ramos secos. Sem hesitar, atirei a caixa de madeira para o meio do fogo. "Leonor, que estás a fazer?" gritou o Diogo, correndo para tentar tirar a caixa do fogo. As chamas pegaram no diário, ardendo com fúria. Ignorando o calor, o Diogo meteu as mãos nuas nas brasas, tentando salvar as recordações. A sua pele queimava, o cheiro a queimado enchia o ar, mas ele não parecia sentir dor. O seu rosto estava desfigurado pelo pânico e pelo desespero. Conseguiu tirar a fotografia, mas já estava meio queimada. O rosto da rapariga na imagem tinha se transformado em cinzas, restando apenas o rosto sorridente dele, solitário, sobre o papel enegrecido. Fiquei a observá-lo, os meus olhos vazios, sem qualquer emoção. Quando o Diogo, com as mãos empoladas e a chorar, me olhou de forma acusadora, eu apenas disse friamente: "Por que é que estás triste? Por que guardas este lixo? Não tentes encontrar a Leonor de antigamente. Ela morreu no dia em que testemunhaste contra ela em tribunal. Quem está à tua frente agora é apenas um corpo sem alma que por acaso se chama Leonor." As minhas palavras foram como um balde de água fria, apagando a última centelha de esperança que ele tinha. Ajoelhou-se ao lado das cinzas, apertando a fotografia queimada contra o peito e chorou compulsivamente como uma criança perdida. Com as provas irrefutáveis que o Diogo reunira, o fim da Mariana chegou finalmente. Foi acusada de múltiplos crimes: fraude, falsificação de documentos e denúncia caluniosa. No dia em que a polícia a foi prender, o Diogo levou-me a passar de carro pelo condomínio de luxo onde ela vivia. Conduziu muito devagar, baixando o vidro para que eu pudesse ver claramente a cena. A Mariana estava a ser escoltada por 2 polícias para uma viatura celular. As suas mãos brancas, que antes só seguravam copos de vinho, estavam agora presas por algemas frias. Já não tinha o seu ar arrogante e sofisticado. O cabelo estava despenteado, o rosto sem maquilhagem estava pálido e encovado, e vestia apenas um pijama amarrotado. Gritava, debatia-se e insultava todos à sua volta, tentando manter um último resquício de dignidade, mas só se tornava mais patética. Uma multidão de curiosos rodeava-a, a apontar e a filmar, os seus olhares de desprezo exatamente iguais aos que me tinham sido dirigidos 6 anos antes. O Diogo virou-se para mim, o seu olhar a sondar-me, à espera de uma expressão de satisfação ou alegria da minha parte. E então, ela já pagou pelo que fez. "Sentes-te um pouco mais aliviada?" perguntou ele, a sua voz baixa. Observei a Mariana a ser empurrada para o carro celular, a porta de ferro a fechar-se, aprisionando-a no mundo escuro do qual eu acabara de sair. Pensei que ficaria feliz, que me riria da minha inimiga. Mas, estranhamente, o meu coração estava vazio e frio. Esta vingança não me trouxe qualquer sentimento de vitória. Foi apenas um ponto final tardio numa tragédia que se arrastara por demasiado tempo.
Encostei a cabeça ao vidro do carro, a observar a chuva fina lá fora, a minha voz leve, mas cheia de amargura. Feliz, o facto de ela ir para a prisão, ou mesmo que morra, não me devolve os meus 6 anos de juventude. As cicatrizes nas minhas costas não desaparecem. A minha avó não ressuscita para jantar comigo. Achas que a prisão dela é um presente para mim? Não. É apenas o castigo que ela merece, e não tem nada a ver com a minha dor. O Diogo ficou em silêncio. As suas mãos a apertarem o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele percebeu que a justiça podia ser feita, mas as feridas da alma humana, nenhum tribunal as poderia compensar. O carro continuou, deixando para trás o barulho, transportando 2 pessoas com corações gelados em direção ao desconhecido. Naquela noite, uma forte tempestade abateu-se sobre a cidade. O vento uivava pelas frestas das janelas como o lamento de 1000 almas penadas. Relâmpagos rasgavam o céu escuro, iluminando-o com clarões brancos e assustadores. O som dos trovões abalava a vivenda, despertando o monstro do medo que dormia no meu subconsciente. Eu estava encolhida no chão. Cada vez que um relâmpago iluminava o quarto, sentia-me de volta à cela de isolamento. A luz ofuscante era como a lanterna potente que os guardas me apontavam aos olhos para me torturar psicologicamente. O ribombar do trovão era como o som da porta de ferro a fechar-se, trancando-me na escuridão eterna. Não, não me tranquem, eu não fiz nada de mal, deixem-me sair. Levantei-me de um salto, a gritar, com as mãos na cabeça, a correr desorientada pelo quarto, a esbarrar nos móveis, quebrando coisas. Ao ouvir o barulho, o Diogo arrombou a porta. Encontrou-me num ataque de pânico, os olhos a revirarem, a espumar pela boca. Correu para me abraçar com força. Leonor, acalma-te. Sou eu, o Diogo. Ninguém te vai prender. Estás em casa. Mas eu não o reconheci. No meu delírio, via-o como um guarda cruel a tentar amarrar-me. Debati-me violentamente, arranhando-lhe o rosto e o peito. Quando ele me segurou com mais força para me acalmar, abri a boca e mordi-lhe o ombro. Os meus dentes cravaram-se, atravessando o pijama, afundando-se na sua carne. O sangue quente encheu-me a boca, o seu sabor metálico a deixar-me ainda mais frenética. O Diogo gemeu de dor, mas não me largou. Cerrou os dentes, aguentando, enquanto me acariciava o cabelo despenteado, sussurrando pedidos de desculpa inúteis. Mordi-o até ficar exausta e desmaiar nos seus braços. Na minha inconsciência, as lágrimas escorreram, molhando a sua camisa, enquanto eu murmurava os nomes das pessoas que mais amava. Avó, mãe, ajudem-me, dói tanto. Nunca, nem uma vez, chamei pelo Diogo. Ao ouvir as minhas súplicas, o coração dele foi como que cortado por uma faca cega. Percebeu que no meu mundo ele não era um herói, nem um marido. Ele era o pesadelo, a origem de todo o meu sofrimento. Ficou a segurar-me durante toda a noite, deixando o seu sangue escorrer, ignorando os trovões lá fora. Ficou ali como uma estátua esculpida em 1000 anos de remorso. Na manhã seguinte, a tempestade tinha passado, deixando um céu cinzento e desolador. Acordei e vi-me na cama macia. Ao meu lado, o Diogo dormia sentado numa cadeira, a sua camisa manchada de sangue seco. As memórias da noite anterior voltaram. Olhei para a ferida no seu ombro, sem sentir um pingo de pena, apenas um cansaço profundo. Percebi que, se continuasse ali, morreríamos ambos lentamente naquele inferno. O Diogo acordou sobressaltado quando me mexi. Acordaste? Dói-te alguma coisa? Queres que chame o médico? Abanei a cabeça, sentei-me e encostei-me à cabeceira da cama. Olhei-o diretamente nos olhos, o meu olhar estranhamente calmo, a calma de quem aceitou desistir de tudo. Diogo, deixa-me ir, disse eu, a minha voz suave, mas firme. Ele ficou atônito, abriu a boca para tentar reter-me, mas ao ver os meus olhos vazios, as palavras ficaram-lhe presas na garganta. Por que é que me prendes aqui?
Para me veres enlouquecer todas as noites? Ou para te torturares a ti mesmo? Queres compensar-me, não é? A única forma de o fazeres agora é deixares-me desaparecer da tua vida. Não me procures, não me contactes. Assume que a Leonor de antigamente morreu mesmo. Deixa-me encontrar um lugar para enterrar o que resta da minha vida. O Diogo baixou a cabeça, cobrindo o rosto com as mãos, os seus ombros a tremerem. Sabia que eu tinha razão. Manter-me ali era egoísmo, era uma tentativa de aliviar a sua própria consciência, não de me fazer feliz. Ao seu lado, eu seria para sempre assombrada pelo passado. Amar alguém, por vezes, é saber quando deixar ir. Muito tempo depois, o Diogo levantou a cabeça, os seus olhos vermelhos a olharem para mim. Acenou. Está bem. Eu concordo. Eu deixo-te ir. Levantou-se, foi ao cofre e tirou de lá um cartão bancário e uma caderneta de poupança. Colocou-os na minha mão, segurando-a com força uma última vez. Mas tens de me prometer uma coisa. Leva este dinheiro contigo. Não recuses. Não é esmola. É o dinheiro da venda do terreno da tua avó. Pega nele para cuidares da tua vida, para eu ter a certeza de que não vais morrer de fome algures. Se não aceitares, não te deixo sair daqui. Olhei para o cartão, com a intenção de o deitar fora, mas ao ver a sua determinação e o seu olhar suplicante, acabei por concordar. Precisava de dinheiro para ir para longe, para fugir daquele lugar. Peguei no cartão, considerando o preço que ele tinha de pagar pelos meus 6 anos de inferno. Está bem, eu aceito. Obrigada, disse eu, um agradecimento formal e frio, pondo um ponto final na nossa relação fatídica. Fui para a cozinha. Pela primeira vez em 6 anos, atei um velho avental à cintura. A cozinha moderna e bem equipada da vivenda, normalmente usada apenas pela dona Amélia, tornou-se estranhamente acolhedora sob a luz amarela. Abri o frigorífico e tirei um pouco de carne, alguns legumes e ovos. Não cozinhei pratos sofisticados, apenas uma refeição simples como as que comíamos no nosso antigo e pequeno apartamento alugado. O som da faca na tábua, o crepitar do azeite, o cheiro a ovos estrelados e a sopa de legumes espalharam-se pela casa fria. O Diogo chegou do trabalho e ficou paralisado ao ver a mesa posta com comida quente. Esfregou os olhos a pensar que estava a sonhar. Coloquei um prato de arroz branco à sua frente e disse suavemente: "Senta-te e come. Já não cozinho há muito tempo. Não sei se vais gostar." Ele sentou-se, as suas mãos a tremerem enquanto pegava nos talheres. Começou a comer e as lágrimas começaram a cair, a pingar para o prato. Comia vorazmente, a comer e a chorar, como se fosse a melhor refeição da sua vida. Olhou para mim, os seus olhos vermelhos a brilhar com uma felicidade tênue. "Está delicioso, Leonor. Tão bom como antigamente. Tu perdoaste-me, não foi?" Não respondi. Limitei-me a colocar mais um pedaço de carne no seu prato. Na sua sopa, tinha dissolvido secretamente uma dose leve de soníferos, o suficiente para lhe dar um sono profundo e sem sonhos. Observei-o a comer, a pensar para comigo: "Come, Diogo, come bem para teres forças para enfrentar a solidão que se avizinha." O jantar terminou num silêncio estranhamente pacífico. O Diogo pousou os talheres, o sono a apoderar-se dele rapidamente. Deixou a cabeça cair sobre a mesa, os seus olhos a fecharem-se, um sorriso de contentamento ainda nos lábios. Ajudei-o a ir para o quarto, deitei-o na cama e cobri-o com cuidado. Fiquei a observar o seu rosto adormecido por um longo momento, um rosto que envelhecera muito mais do que a minha memória guardava. Voltei para o meu quarto e fiz a minha mala. Não levei nada do que o Diogo me comprara. Os vestidos caros, as joias brilhantes, tudo ficou para trás. Na minha velha mala de pano, pus apenas algumas roupas desbotadas, o urso de peluche remendado e o cartão do banco que prometera aceitar. Deixei as chaves de casa e um bilhete na penteadeira. Nele, escrevi cuidadosamente as minhas últimas palavras. "Obrigada por esta refeição.
Estamos quites. Adeus para sempre. Peguei na mala e saí silenciosamente, misturando-me na noite, deixando para trás um passado de dor. A luz da manhã atravessou as cortinas, atingindo os olhos do Diogo e fazendo-o acordar. A cabeça doía-lhe um pouco por causa dos soníferos, mas o conforto da cama fê-lo querer ficar mais um pouco. A memória do jantar da noite anterior voltou, doce, e ele sorriu, acreditando que era o início de uma reconciliação. Levantou-se de um salto e correu para o meu quarto, a chamar em voz alta: Leonor, acorda para o pequeno almoço. Mas a única resposta foi um silêncio arrepiante. O quarto estava vazio, a cama fria e impecavelmente feita, o guarda-roupa aberto, sem um único vestígio da minha presença. O Diogo ficou paralisado, o sorriso a desvanecer-se. Correu para a penteadeira e viu as chaves ao lado do bilhete. A caligrafia familiar atingiu-o como uma facada no coração. Adeus para sempre. Não, não pode ser. Leonor, gritou ele, amarrotando o papel na mão. Correu pela casa, a procurar em todos os cantos, foi ao pátio, ao portão, mas não havia sinal de mim. Eu tinha partido durante a noite. Desta vez, fui mais astuta. Não apanhei um autocarro ou um comboio para não ser rastreada. Fui a pé até a autoestrada e pedi boleia a um camionista de longo curso que ia para o Alentejo. Deitei fora o meu antigo telemóvel, comprei um cartão pré-pago e cortei todas as ligações com o meu mundo antigo. Evaporei-me no meio da multidão. O Diogo procurou-me freneticamente. Contratou os melhores detetives privados, ofereceu uma fortuna a quem encontrasse o meu paradeiro. Revolveu a cidade inteira, virou cada pedra, analisou cada câmara de segurança, mas foi em vão. Eu tinha preparado esta fuga demasiado bem, com a experiência de sobrevivência de quem já esteve encurralada. Nos dias que se seguiram, a vivenda tornou-se sombria como um túmulo. O Diogo negligenciou a empresa, fechou-se no meu quarto, a abraçar a almofada que ainda tinha o meu cheiro, a beber. Bebia até cair, partia coisas, gritava o meu nome em desespero. Arrependia-se de me ter deixado ir. Arrependia-se de ter acreditado no chamado perdão. Só agora sentia o preço da sua crueldade. A solidão eterna, a saudade a consumir-lhe a alma a cada minuto. Depois de 3 dias e 3 noites aos solavancos, num caminhão que cheirava a gasóleo e a pó, cheguei a uma pequena aldeia no coração do Alentejo. Aqui, a planície dourada pintava tudo de tons quentes. O ar era puro e fresco, completamente diferente da atmosfera sufocante da cidade. Aluguei uma pequena casa caiada de branco no meio de um vasto olival e comecei uma nova vida com um nome falso de Matilde. Fui trabalhar como jornaleira nas quintas. O trabalho era duro, de sol a sol. As minhas mãos, já calosas, ficaram ainda mais ásperas por causa da terra e dos ramos. Mas, em troca, encontrei paz no trabalho. Aqui, ninguém conhecia o meu passado. Ninguém me olhava com desprezo ou pena. Os camponeses simples só queriam saber quantas azeitonas eu apanhava por dia e falavam comigo sobre as suas vidas modestas. Numa tarde de chuva, encontrei um cão rafeiro abandonado à beira da estrada, encharcado e a tremer. Levei-o para casa e chamei-lhe Liberdade. A partir daí, a minha pequena casa tornou-se menos solitária. O Liberdade seguia-me para todo o lado. Deitava-se aos meus pés quando eu estava a cozer e ladrava sempre que um estranho se aproximava. Pela primeira vez em 6 longos anos, consegui dormir uma noite inteira sem pesadelos. O som do vento a assobiar pelas folhas, o canto dos grilos, o cheiro à terra molhada, tudo me embalava num sono tranquilo. Já não tinha pesadelos com espancamentos, já não via o rosto ensanguentado da Mariana ou o olhar desesperado do Diogo. A dor no meu coração ainda lá estava, como uma longa cicatriz, que por vezes doía com a mudança do tempo, mas já não sangrava. Aprendi a aceitá-la como parte da minha vida, a viver mais devagar, a respirar mais fundo e a sentir a vida a renascer em cada célula do meu corpo. 2 anos passaram.
O tempo, como um rio, levou muitas coisas, mas aprofundou as feridas da alma. O Diogo recuperou gradualmente, voltou a dirigir o grupo, tornando-o ainda maior e mais forte. Mas ele mudara completamente. Tornou-se frio, austero, o sorriso desaparecera para sempre dos seus lábios. Trabalhava como uma máquina, ignorando as mulheres que o rodeavam, vivendo uma vida solitária na sua vasta vivenda. O Diogo usou a maior parte dos seus lucros pessoais para criar uma fundação de apoio jurídico gratuito, dedicada a ajudar mulheres em situações vulneráveis, mulheres que, como eu, tinham sido condenadas injustamente. Fazia-o em silêncio, sem alarde, sem precisar dos elogios da imprensa. Cada vez que ajudava alguém a provar a sua inocência, sentia o seu coração um pouco mais leve, como se estivesse, à distância, a redimir-se do seu erro para comigo. Quanto a Dona Júlia, sobreviveu ao AVC, mas ficou com metade do corpo paralisada, presa a uma cadeira de rodas e incapaz de falar. O Diogo levou-a para casa para cuidar dela, contratou enfermeiros, deu-lhe os melhores medicamentos. Mas o castigo mais cruel que lhe impôs foi o silêncio. Durante 2 anos, o Diogo não trocou uma única palavra com a sua mãe, para além de perguntas formais e frias sobre a sua saúde. Chegava do trabalho e passava por ela como uma sombra. Jantavam na mesma mesa, mas ele nunca a olhava. Dona Júlia, na sua cadeira de rodas, chorava enquanto via o filho a definhar, o seu coração a doer. Queria pedir-lhe desculpa, implorar o seu perdão, mas da sua garganta só saíam sons incompreensíveis. O silêncio do Diogo era a sua sentença perpétua, a torturar-lhe a consciência todos os dias. Vivia no arrependimento, a ver as consequências da sua própria maldade e preconceito. Uma família desfeita, um filho solitário. Era o preço mais alto que tinha de pagar. Viver para remoer a dor que ela mesma criara até ao seu último suspiro. A minha vida no Alentejo continuava, serena como as nuvens que passavam sobre a planície. Pensei que tinha desaparecido verdadeiramente do meu mundo antigo. Até um dia fatídico. Mais tarde, vim a saber que o fio do destino que me ligava ao Diogo nunca se partira completamente. Apenas se tinha afundado, à espera de ser puxado por uma cruel coincidência. Era dia de feira na vila. Levei um cesto de cogumelos selvagens e um pouco de mel para vender, para trocar por arroz e sal. Vestia as roupas castanhas e gastas dos camponeses locais, com um lenço na cabeça que me cobria metade do rosto queimado pelo sol, misturando-me na multidão. O Tiago, o assistente do Diogo, estava em viagem de negócios na região a avaliar a qualidade das azeitonas para azeite. Passeava pela feira a observar com curiosidade os produtos locais. Eu estava agachada à beira do caminho, a arrumar os meus cogumelos, quando o Tiago passou por mim. Passou, mas de repente parou. Talvez tenha sido a minha postura familiar, ou as minhas mãos magras, cheias de cicatrizes, que lhe chamaram a atenção. O Tiago voltou-se e olhou com mais atenção. Nesse momento, levantei a cabeça para atender um cliente, e os nossos olhares cruzaram-se por uma fração de segundo. Embora o meu rosto estivesse mais escuro e com mais rugas, aquele olhar silencioso e melancólico era inconfundível. Fiquei em pânico, puxei rapidamente o lenço para cobrir o rosto, baixei a cabeça e fingi estar ocupada. O Tiago não se atreveu a aproximar-se, com medo de se ter enganado ou de me assustar. Recuou para um canto, tirou o telemóvel a tremer, fez zoom e tirou uma fotografia rápida. Na fotografia, via-se uma mulher de aspecto rude e sofrido, encolhida à beira da estrada, mas cujos olhos ainda brilhavam com uma mágoa profunda. A fotografia foi enviada imediatamente, viajando centenas de quilômetros até chegar às mãos do Diogo. No seu luxuoso escritório na cidade, o Diogo estava a assinar documentos quando o telemóvel vibrou. Abriu a mensagem do Tiago e o mundo à sua volta desabou. Olhou fixamente para o ecrã, a sua mão a tremer tanto que quase deixou cair o telemóvel. É ela. É a Leonor. Mesmo mais velha,
mais sofrida. Ele reconhecê-la-ia instantaneamente. Acariciou o rosto da mulher na fotografia, as suas lágrimas quentes a caírem sobre o ecrã. Sem dizer uma palavra, cancelou todas as reuniões e saiu a correr do escritório como um louco, a conduzir pela noite dentro em direção à planície dourada. O Diogo conduziu como um louco durante um dia e uma noite, atravessando as estradas retas e monótonas para chegar à pequena vila onde eu vivia. Quando chegou, já anoitecia e o nevoeiro começava a cobrir tudo. O Tiago esperava-o à entrada da vila e apontou para uma colina distante, onde uma fraca luz de candeeiro a óleo brilhava numa pequena casa de pedra. O Diogo deixou o seu carro de luxo na estrada principal e, de calças arregaçadas, atravessou a estrada de terra lamacenta para subir a colina. Caminhava em silêncio, com medo de que qualquer ruído pudesse quebrar a ilusão. Escondeu-se atrás de um grande sobreiro, susteve a respiração e olhou para a minha casa. No alpendre, eu estava sentada a coser uma camisa rota. Ao meu lado, o Liberdade dormia. Uma criança vizinha de uns 3 anos veio a correr para brincar. Chamou-me tia Matilde e aninhou-se no meu colo. Pousei a agulha e a linha, peguei na criança ao colo e fiz-lhe cócegas, o que a fez rir às gargalhadas. E então eu também sorri, um sorriso suave e radiante que iluminou todo o meu rosto sofrido. Era o sorriso que o Diogo perdera há 8 anos. O sorriso que ele pensara que nunca mais veria. O Diogo ficou paralisado na escuridão, o seu coração a apertar-se de dor. Viu a paz que emanava de mim, uma paz simples que ele, com todo o seu dinheiro e poder, nunca conseguiria alcançar. Percebeu que eu tinha realmente renascido, não por causa da sua compensação, mas por me ter afastado dele. A minha presença ali, no meio daquela natureza selvagem, era tão bela e pura que ele se sentiu sujo e deslocado. Quis sair do seu esconderijo, correr para me abraçar, dizer-lhe que sentia a minha falta até a loucura. Mas os seus pés pareciam pregados ao chão. Olhou para o meu sorriso e depois para as suas próprias mãos. As mãos que me tinham empurrado para o inferno. Teve medo. Medo de que, assim que ele aparecesse, aquele sorriso se apagasse, substituído pelo pânico e por um olhar vazio e assombrado. Medo de que a sua presença destruísse o frágil mundo de paz que eu construíra com tanto esforço. O Diogo ficou ali, as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto, a misturarem-se com o orvalho frio da noite. Percebeu que amar agora não era possuir, mas sim observar de longe. A noite no Alentejo tornava-se cada vez mais fria. O vento assobiava pelas folhas dos sobreiros, criando sons melancólicos. Eu já tinha apagado a luz e ido dormir há muito tempo. A casa de pedra mergulhara num silêncio profundo. Mas lá fora, debaixo do grande sobreiro, o Diogo continuava de pé, como uma estátua de pedra. Não se atrevia a aproximar-se, mas também não conseguia ir embora. Queria apenas estar perto de mim mais um pouco, respirar o mesmo ar que eu. Acendeu um cigarro, mas apagou-o imediatamente, com medo de que o fumo entrasse em casa e me acordasse. Lembrou-se das minhas palavras antes de eu partir. Deixa-me ir. Não me procures. Assume que eu morri. Aquelas palavras ecoavam agora nos seus ouvidos como uma sentença perpétua. Ele, que pensara ter o poder de corrigir todos os seus erros, percebia agora, com amargura, a sua impotência perante a minha paz. Ele era a tempestade, e eu só podia encontrar a calma quando a tempestade se dissipasse. O Diogo ficou ali a noite toda, deixando que o frio lhe encharcasse a roupa, deixando que os insetos lhe picassem as mãos e os pés. Olhava para a minha casa como se quisesse gravar cada detalhe na sua memória. Quando os galos cantaram de madrugada e o horizonte a leste começou a clarear, soube que tinha de ir embora. Não podia deixar que eu o encontrasse ali. Não queria remexer na lama do passado. Voltou ao carro e tirou de lá um vaso de orquídeas selvagens que comprara na feira da vila na tarde anterior.
Era a espécie que eu tanto gostava, mas que nunca tínhamos podido comprar por ser demasiado cara. Aproximou-se sorrateiramente da minha porta e pousou o vaso no degrau de pedra. Olhou uma última vez para a porta de madeira fechada. Levantou a mão para bater, mas depois deixou-a cair. "Fica bem!" Leonor sussurrou ele ao vento, a sua voz embargada e partida. O Diogo virou-se e desceu a colina rapidamente, sem se atrever a olhar para trás. Tinha medo de que, se hesitasse por um segundo, não teria coragem para me deixar ir. Os seus passos deixaram pegadas profundas na terra úmida, como as cicatrizes no seu coração que nunca sarariam. O carro partiu, deixando a pequena vila para trás, enquanto o nevoeiro ainda não se dissipara, levando consigo um homem cujo coração ficara para sempre naquela planície. De manhã cedo, o canto dos pássaros acordou-me. Abri a porta, espreguicei-me e respirei o ar puro da manhã. De repente, o meu olhar fixou-se no degrau da porta. Um vaso de orquídeas selvagens, em plena floração. As suas pétalas roxas tremiam ao vento como se me estivessem a dar as boas-vindas. Fiquei paralisada a olhar em volta. Não havia ninguém, apenas a estrada de terra vazia que descia a colina. Mas então vi as pegadas na terra úmida, pegadas de sapatos de homem, grandes e profundas. Sapatos caros que ninguém na aldeia usava. Segui as pegadas até ao grande sobreiro e vi as beatas de cigarro e um pedaço de relva pisada. O meu coração deu um salto. Eu sabia quem tinha estado ali. Só uma pessoa sabia que eu gostava daquelas flores. Só uma pessoa seria capaz de ficar ali a noite toda sem se atrever a bater a porta. Era o Diogo. Ele tinha me encontrado. Um arrepio percorreu-me a espinha. Pensei em correr para dentro, trancar a porta, fazer as malas e fugir outra vez. Mas depois, parei. Olhei para o vaso de orquídeas e para as pegadas que se afastavam em direção à estrada principal. Ele esteve aqui. Ele viu-me, mas não me incomodou. Escolheu partir em silêncio, deixando-me a paz que eu tanto desejava. Isso significava que ele tinha realmente compreendido, que tinha realmente aprendido a deixar-me ir. Soltei um suspiro de alívio. A pedra pesada que carregava no meu coração há tanto tempo pareceu, de repente, desaparecer. Não o segui, não o amaldiçoei. Baixei-me e peguei no vaso de orquídeas. As pétalas suaves tocaram-me na mão, frescas. Levei o vaso para dentro e coloquei-o no parapeito da janela, onde apanhava mais sol. O vento da planície soprava, trazendo o cheiro da terra e das plantas. Preparei um chá quente, sentei-me à janela e observei as nuvens brancas a flutuarem lentamente sobre o horizonte dourado. Ao longe, o som de um sino de uma capela ecoava, solene e sereno. O passado tinha ficado verdadeiramente para trás. Eu não perdoava o Diogo, porque há feridas que nunca se apagam, mas também já não alimentava o ódio. O ódio só me cansava e envelhecia. Agora, eu só queria viver o presente, viver os dias de paz pelos quais paguei com sangue e lágrimas. Bebi um gole de chá. O sabor amargo na ponta da língua transformou-se num sabor doce na garganta. A vida é como esta chávena de chá, pensei. É preciso passar pela amargura mais profunda para se poder apreciar a doçura da paz. Sorri, um sorriso leve e sereno. Em algum lugar muito distante, o carro do Diogo estaria provavelmente a caminho da cidade. Quanto a mim, eu ficaria aqui, a continuar a vida de Matilde, uma vida livre e tranquila.